livro de Ivone Gebara, A Velhice que Eu Habito. Sobre a autora por ela mesma. Olha o que diz Ivone Gebara. Sou uma andarilha paulistana, professora e aprendiz da vida. Tornei-me andarilha muitos anos atrás. Queria combater pela justiça social, andando pelo mundo. Levantei a bandeira dos pobres, da dignidade das mulheres, e em seguida percebi as dores do planeta e de seus muitos biomas destruídos por nossa ganância. Do Sudeste fui ao Nordeste, do Nordeste para muitos lugares do pequeno grande planeta. Sabedorias, belezas frágeis e muitas dores convivem comigo. A velhice não mudou a geografia interior de meu corpo, apenas acentuou e acrescentou rugas e novas fragrâncias. Sonhos ainda tenho, mas já não me importo de vê-los realizados. A vida segue sempre adiante, graças à vida. Para adquirir o livro da nossa querida Ivone Gebara, na editora Clara Boia, acesse a loja da Clara. O link está na descrição. Capítulo 16. A culpa em nossas entranhas. O mundo patriarcal sobrecarregou as mulheres de culpas. Parece que agora está melhor, segundo algumas opiniões. Mas para mim, ainda é preciso passar por processos mais complexos de depuração para que as consequências nefastas de uma culpa sem culpabilidade sejam, de fato, sanadas. Culpa sem culpabilidade, estranha afirmação. Podemos culpabilizar pessoas de muitas formas. Ao impor tetos de comportamento, ao impor costumes, ao naturalizar as funções dos corpos, vamos introduzindo leis e formas de controle. Quem as infringir é culpada ou deve sentir-se culpada. Muitas de nós, mulheres, sentíamos-nos culpadas não pelas más ações cometidas, mas porque não correspondíamos por nosso gênero e por nossas escolhas ao que esperavam de nós. Não correspondíamos ao ideal estabelecido. Esta é a que se chama culpabilidade sem culpa real. Naturaliza-se a ideia de um gênero ideal, uma forma de comportamento idealizada, uma expectativa prévia sobre uma pessoa ou um grupo de mulheres, e espera-se que elas correspondam. A culpa imposta é um sentimento incômodo, uma espécie de peso que carregamos e do qual não conseguimos nos desvencilhar. Coloca-se ao nosso corpo interior, nos julga como se dentro de nós e acima de nós estivesse uma espada que pode decepar nossa cabeça ou ferir nosso corpo. Na realidade, nem culpa nem espada são reais, visto que não correspondem a uma ação determinada. Culpa é um afeto, um sentimento, uma emoção interiorizada capaz de modelar nossos comportamentos. Ela vem de fora, dos outros, dos costumes da sociedade, mas vem também de nós, que acolhemos em nosso corpo as vis imposições que massacraram nossa liberdade. Em nome do que chamam liberdade, tornamo-nos escravas de poderes vários. A culpa pode nos fazer consentir e nos submeter, como pode nos fazer insurgir contra ela mesma e buscar outro caminho. Ainda que na busca de um novo caminho fique sempre um resquício incômodo, como uma nova acusação de rebelião que certamente produz seus efeitos negativos, mesmo se mitigados pelas novas escolhas. Ela, a culpa, parece estar à nossa espreita.
tantas mulheres culpadas porque não cuidariam bem de seu pai, porque não dedicariam mais tempo a um filho ou a uma filha, porque não renunciaram ao prazer de uma festa para ficar em casa, porque ao não deixar de lutar pela libertação de outros, tiveram que abandonar a universidade, culpadas, sim, culpadas por não serem perfeitas, culpadas porque sempre deveriam ter feito isso ou aquilo. Mas quem são os juízes que presidem os tribunais das culpas femininas? Na velhice, apesar da proximidade do fim da vida, alguns fantasmas do passado ainda invadem nossa memória. Sem querer, atormentam-nos como se testemunhassem a imperfeição passada e presente de nossas vidas, como se nos recordassem, apesar de nossas justificativas críticas, que outrora pecamos contra a ordem estabelecida. Agora, podemos até rir desses sentimentos e argumentos, dar-lhes menos importância, porque já não há mais tanta força sobre nós. Mas sempre fica algo de seu nefasto perfume. Lembro-me de quando refleti sobre a culpa quando preparava meu mestrado em teologia. Este foi meu assunto de tese. Aprendi muito refletindo, mas nem tudo o que aprendi intelectualmente consegui assimilar em meu cotidiano. Ficam sempre as marcas do passado, misturadas às belezas do desenrolar da vida. Não ter culpa de ser feliz. Será isso possível diante das prisões, dos campos de refugiados, dos famintos e errantes, das lágrimas das crianças desnutridas? Capítulo 17. Um novo encontro com a religião. Constato que a forma de minha religião e, portanto, de minhas crenças mudou na velhice. Acredito que todo o percurso de minha vida preparou-me para esse momento. Sinto-me religiosa, porém, nua de dogmas religiosos. Estranha sensação. É como se eu tivesse carregado nas costas uma sacola cheia de exigências vindas do Altíssimo, vindas da igreja, sempre em vistas de minha salvação. Havia nessa sacola catequese, catecismo, missa, confissão das minhas culpas, comunhão, sacrifícios, medos de castigos, orações acumuladas. Com o tempo, fui atirando essa bagagem sacola fora, como se fossem objetos que já não me serviam mais. A sacola ficou vazia de exigências e perfeições, e pude caminhar com mais leveza interior. Porém, ela foi se enchendo de outras exigências que a realidade foi me mostrando, e percebi o quanto a ética que descobrira nos evangelhos não só estava na minha sacola, mas como era uma espécie de critério de ação em minha vida. O peso era outro, porque me convidava a uma coerência de vida para além dos discursos religiosos. Sinto-me na ética cristã, como uma espécie de lanterna que na escuridão me fornece alguma luz. Repito em mim o que li muitas vezes no Evangelho de Mateus 25 como um ideal quase inalcançável, mas sem o qual a vida não me é possível. Aspas. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era prisioneiro e me visitastes. Fecha aspas. É um critério, talvez, até poético, porque o repetimos sem cessar durante séculos e o número de famintos e sedentos cresce em escala geométrica. Essas palavras do Evangelho me orientam e me perturbam, me acariciam e me agulham, me levam à ira e ao amor. Não sei bem se tenho prática religiosa, embora esteja em uma congregação religiosa. Prática religiosa pode ser algo silencioso, sem palavras.
Não sei se meu Deus é o clamado pelos pobres ou pelo Papa. Deus é um suspiro constante em mim, como se aliviasse as muitas opressões que sinto diante da falta de respostas, diante dos campos de injustiça plantados em nosso meio. Deus é o meu suspiro ao escutar o som de seu nome pronunciado desde as minhas entranhas, um som que é só meu. Às vezes, tenho vontade de refugiar-me no mosteiro, mas raramente visito algum, sobretudo nesses tempos difíceis. Gosto dos claustros pelo silêncio que impõem e pelas velhas evocações que provocam. Gosto de sentir o cheiro velho de mistura, de incenso, como outros indefiníveis odores. É como se esse ambiente religioso me abrigasse de qualquer prática religiosa e me convidasse à liberdade do silêncio. A velhice convida ao silêncio, convida à entrada em si mesmo, convida a despedir-se das muitas palavras pronunciadas, a recolher-se. O silêncio se torna agradável. Chego até a parar a cadeira de balanço para silenciar seu monótono vai e vem. É um silêncio reconfortante, por que não dizer alegre? Alegre? Alegria sem explicação, apenas um estar aí. Será esse meu novo encontro com a religião? Com qual religião? Já não me sinto atraída por discursos religiosos, nem com deveres de missa, de confissão, de rosários, da oficialidade católica. Não sou devota de ninguém em especial, embora me dedique em alguns momentos a estudar algumas vidas de mulheres cristãs que não sucumbiram sob o peso da Inquisição de ontem e de hoje. É como se eu vivesse ao mesmo tempo dentro e fora de uma instituição poderosa como a Igreja Católica. Dentro, porque recebi muito dela através de pessoas maravilhosas que encontrei ao longo de minha vida. Fora, porque não suporto mais as repetições, as contradições, os obscurantismos e as ilusões que ainda muitos clérigos e leigos impõem aos fiéis. Sei bem que a religião pode ser uma tábua de salvação, mas essa tábua, do jeito que está, não levará longe. Está repleta de cupins que se apossaram dela e a usam indiscriminadamente. Se pudessem voltar à simplicidade, se parassem com tantos discursos e tantas músicas misturadas de mentiras para atrair jovens e menos jovens, talvez pudesse ser diferente. É uma hipótese? Prefiro ficar no meu silêncio. É ele que neste momento me envolve e apazigua.